Não gostava de pensar em mim mesmo, como alguém que precisasse se esconder. E soava muito covarde, mas eu não tinha disciplina suficiente para ficar perto dos humanos naquele momento. Concentrar meus esforços em não matar uma humana me deixou sem forças para resistir aos outros. Isso seria um verdadeiro desperdício. Se eu fosse ceder a um monstro, era melhor que a derrota valesse a pena. Botei para tocar um CD que em geral me acalmava, mas de pouco adiantou. Não. O que mais ajudou foi o ar fresco e úmido que entrava com a chuva fina pelas janelas abertas. Embora eu ainda me lembrasse do perfume do sangue de Bella Swan, com perfeita clareza, inalar o ar limpo era como pulsar uma infecção do meu corpo. Eu estava são outra vez. Conseguia pensar de novo. Conseguia resistir de novo. Podia lutar contra o que não queria ser. Eu não precisava ir até a casa dela. Eu não tinha que matá-la. Obviamente, eu era uma criatura racional e pensante. E tinha uma escolha. Sempre havia uma escolha. Não era assim que eu tinha me sentido na sala de aula. Mas agora eu estava longe dela. Eu não precisava decepcionar meu pai, não precisava estressar minha mãe, preocupá-la ou fazê-la sofrer. Sim, isso também magoaria minha mãe, adotiva. E ela era tão gentil, tão terna e amorosa. Fazer alguém como este me sofrer era um crime realmente perdoável. Talvez, se eu tivesse evitado essa garota, e tivesse tomado muito cuidado, minha vida não precisasse mudar. Minha vida estava organizada de maneira que eu gostava, porque deveria deixar uma garota qualquer, irritante e deliciosa, estragar isso. Que ironia, eu ter sentido vontade de proteger essa humana da ameaça significante e inofensiva que eram os pensamentos sárdicos de Jessica Staley. Eu era a única pessoa que podia proteger Bella Swan. Não havia nada no mundo que oferecesse mais perigo a ela do que eu. Onde está Alice? Eu me perguntei de repente. Ela não tinha me visto matando a garota Swan de várias formas? Por que não veio ao meu socorro para me pedir ou me ajudar a me livrar dessas provas? Ela estava tão distraída absorvendo Jasper que não reparou nessa possibilidade muito mais terrível. Ou era eu mais forte do que pensava? Será que eu realmente não teria feito mal à garota? Não. Eu sabia que isso não era verdade. Alice devia estar muito concentrada em Jasper. Procurei na direção em que eu sabia que minha irmã estaria, no pequeno prédio usado para as aulas de literatura inglesa. Não demorei muito para localizar sua voz familiar. E eu estava certo. Todos os pensamentos dela estavam focados em Jasper, absorvendo cada uma de suas pequenas escolhas com o máximo de escrutínio. Tive vontade de pedir um conselho, mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz por ela não saber do que eu era capaz. Senti um novo ardor tomar conta do meu corpo, mas, dessa vez, era apenas o calor da vergonha. Eu não queria que nenhum deles soubesse. Se eu soubesse evitar Bella Swan, se fosse capaz de não matar a garota, assim que pensei isso, porém, o monstro se contorceu e rangeu os dentes de frustração. Ninguém precisaria saber. Se eu conseguisse ficar longe do cheiro dela. Bem, não havia motivos para não tentar. Fazia uma boa escolha. Tentar ser o que Carlyle achava que eu era. A última hora de aula estava quase no fim. Decidi colocar meu novo plano em prática imediatamente. Era melhor do que ficar sentado no estacionamento, onde Bella poderia passar e estragar qualquer tentativa de autocontrole. Mais uma vez,
Senti aquele ódio injustificável pela garota. Caminhei a passos rápidos, um pouco rápido demais, mas não havia testemunhas por perto. Pelo campus minúsculo até a secretaria da escola. Estava vazia, exceto pela recepcionista, que não notou minha entrada silenciosa. Senhora Corpe. A mulher de cabelo ruivo artificial ergueu os olhos, assustada. Os humanos eram sempre pegos desprevenidos pelos pequenos sinais que não entendiam. Não importava quantas vezes já tivessem visto um de nós. Ah, ela ofegou. Um pouco constrangida, alisou a blusa. Sua boba, pensou ela. Ele tem quase a idade para ser seu filho. Olá, Eduardo. O que posso fazer por você? Os cílios dela tremularam atrás dos óculos grossos. Era uma situação desconfortável, mas eu sabia ser charmoso quando eu queria. Era fácil, porque eu descobri instantaneamente como qualquer com tom e com gesto era interpretativo. Inclinei-me para a frente, encontrando seu olhar como se estivesse encarando profundamente seus olhos castanhos. Seus pensamentos já estavam agitados. Seria fácil. Gostaria de saber se poderia me ajudar com a minha grande grade de horários. Falei, com a voz suave, que eu usaria para não assustar os seres humanos. Ouvi seu coração acelerar. Claro, Eduardo, como posso ajudar? Jovem demais, jovem demais. Ela repetiu diversas vezes para si. Estava errada, é claro. Eu era mais velho do que o avô dela. Eu queria saber se é possível trocar meu horário de biologia por uma aula das turmas mais avançadas. Física, talvez? Algum problema com o Sr. Burner, Eduardo? De jeito nenhum. É só que já estudei essa matéria. Na escola avançada que todos vocês estudaram no Alasca. Entendi. Seus lábios finos se contraíram enquanto ela considerava meu pedido. Eles deviam estar na faculdade. Já ouvi os professores reclamarem. Notas perfeitas, nunca hesitam antes de responder uma pergunta, sempre acertam todas as questões dos testes e como se estivessem encontrando um jeito de colar em todas as matérias. O Sr. Warner prefere acreditar que alguém está colando na prova de trigonometria a achar que um aluno é mais esperto do que ele. Aposto que a mãe deles dá aula em casa. O problema, Eduardo, é que as aulas difíceis já estão lotadas. O professor odeia ter mais de 20 alunos na turma e eu não causaria problemas. Claro que não. Afinal, os caras são perfeitos. Eu sei, Eduardo, mas não há vaga na turma. Posso desistir da matéria então? Não seria ruim ter um horário vago para estudar sozinho. Desistir da matéria de biologia? Ela ficou boquiaberta. Isso é loucura. É tão difícil assim assistir a aula de uma matéria que você já sabe? Com certeza. É algum problema com o Sr. Burnie. Você não vai ter crédito suficiente para se formar. Ano que vem eu recompenso o atraso. Talvez seja melhor você conversar com seus pais primeiros. A porta atrás de mim se abriu. Mas quem quer que fosse não pensou em mim. Então ignorei sua chegada e me concentrei na senhorita Cope. Inclinei-me um pouco mais para a frente e a encarei ainda mais profundamente. Isto teria funcionado melhor se meus olhos estivessem dourados, em vez de pretos. A escuridão assustava as pessoas, como deveria ser. A recepcionista se encolheu, confusa com seus instintos conflitantes. Por favor, senhora Cope, murmurei com a voz o mais aveludada e inviscente possível. E sua aversão momentânea diminuiu. Não posso fazer em outro horário? Deve ter vaga sobrando em outra turma, não? Biologia no sexto tempo não pode ser a única opção. Sorri para ela, tomando cuidado de não mostrar dentes demais e acabar assustando-a de novo. E deixei a expressão suavizar meu rosto. Seu coração acelerou. Jovem demais, lembrou a si mesma, frenética. Bem, acho que posso dar uma palavrinha com Bob. Quer dizer, com o Sr. Burner. Vou ver se 1 segundo foi suficiente para mudar tudo. O clima na sala
o clima na sala, minha missão ali, o motivo pelo qual eu me inclinava na direção da mulher ruiva. O que antes tinha um propósito, de repente ganhou outro. Um segundo foi suficiente para Samantha Wells entrar na secretaria, colocar um aviso de atraso assinado em uma cesta e sair correndo, com pressa para ir para outra escola. Uma súbita lufada de ar entrou pela porta aberta e me atingiu. E eu percebi, porque a primeira pessoa a entrar não havia me interrompido com meus pensamentos. Eu me virei, embora não precisasse de confirmação. Bella Swan estava com as costas apoiadas na parede, ao lado da porta, segurando o papel. Seus olhos ficaram ainda maiores ao notar minha expressão feroz e desumana. O cheiro de sangue dela impregnava cada molécula de ar naquela salinha esquecida. Minha garganta pegou fogo. O monstro me encarou com raiva pelo espelho dos olhos dela outra vez. Uma máscara do mal. Minha mão hesitou sobre o balcão. Eu nunca precisaria me virar para agarrar a cabeça da senhorita Corp e batê-la na mesa com força suficiente para matá-la. 2 vidas em vez de 20. Uma bela troca. O monstro aguardou ansiosamente, faminto, que eu fizesse isso, mas sempre havia uma escolha. Tinha que haver. Interrompi o fluxo de ar que entrava em meus pulmões e visualizei o rosto de Carlyle na minha frente. Voltei-me para a senhora Corp e ouvi sua expressão interna diante da minha mudança de expressão. Ela se afastou de mim, mas seu medo não foi expresso em suas palavras coerentes. Usando todo o autocontrole que conquistei durante minhas décadas de abnegação, deixei minha voz serena e suave. Havia ar suficiente em meus pulmões para falar mais uma vez com pressa. Então deixa pra lá. Estou vendo que é impossível. Muito obrigado pela ajuda. Eu me virei e disparei para fora da sala, tentando não sentir o calor de sangue quente de Bella quando passei a centímetros dela. Não parei até chegar ao meu carro, andando rápido demais. A maioria dos alunos já tinham ido embora, então não havia muitas testemunhas. Ouvi um aluno do 2º ano, DJ Garrett. Percebi minha velocidade, então desconsiderá-la. De onde o Cully saiu? Ele apareceu do nada. Ah, lá vou eu de novo com a minha imaginação fértil. Minha mãe sempre diz. Quando cheguei no Volvo, meus irmãos já estavam lá dentro. Tentei controlar minha respiração, mas enchi meus pulmões com ar fresco, como se estivesse sufocando. Edward, Alice perguntou em voz alta. Sua voz estava preocupada. Apenas balancei a cabeça. O que aconteceu com você? Quis saber Emmett, momentaneamente distraindo-se do fato de Jasper não estar a fim de uma revanche. Em vez de responder, dei marcha ré no carro. Eu precisava sair do estacionamento antes que Bella Swan resolvesse me seguir até lá também. Meu próprio demônio pessoal me atormentando. Virei o carro e acelerei. Cheguei aos 60 km por hora. Antes mesmo de sairmos do estacionamento. Na entrada, passei dos 110 antes da primeira curva. Mesmo sem olhar, soube que Emmett, Rosalie e Jasper tinham se virado para Alice. Ela deu de ombros. Não conseguia ver o passado, apenas o que estava por vir. Alice vislumbrou meu futuro. Nós dois processamos o que ela viu em sua mente e ficamos surpresos. Você vai embora? Sussurrou ela. Todos se viraram para mim. Vou? Perguntei, tricando os dentes. Minha determinação vacilou e ela viu a escolha que levaria meu futuro para uma direção mais sombria. Ah, Bella Swan morta. Meus olhos brilhantes e vermelhos com sangue fresco. A busca que se seguiria. O tempo que esperaríamos por cautela antes que fosse seguro sairmos de Fox. E recomeçarmos a vida em outro lugar. Ah, repetiu ela. A imaginação ficou mais específica. Vi o interior da casa do chefe de polícia Swan. Pela primeira vez, vi Bella em uma cozinha pequena com armários amarelos, de costas para mim, enquanto eu observava das sombras, deixando-me ser guiado pelo seu perfume. Pare, gemi alto, enquanto incapaz de suportar aquelas visões. Desculpe, sussurrou ela. O monstro se alegrou.
A cena na mente de Alice mudou outra vez. Uma estrada vazia à noite, as árvores cobertas de neve, passando em um borrão a mais de 300 quilômetros por hora. Vou sentir saudade, disse Alice, mesmo que você não fique por muito tempo longe. Emmett e Rosalie trocaram um olhar apreensivo. Estávamos quase na saída para a longa estrada que levava à nossa casa. Deixe a gente aqui, instituiu Alice. Você devia contar para calar pessoalmente. Ah, senti. E o carro guinchou com a parada repentina. Emmett, Rosalie e Jasper saíram em silêncio. Eles fariam Alice explicar tudo quando eu estivesse indo embora. Alice colocou a mão em meu ombro. Você vai fazer a coisa certa. Não era uma visão dessa. Era uma ordem. Ela é a única família que Charlie Swan tem. Isso mataria também. Eu sei, falei, concordando apenas com a última parte. Ela saiu para se juntar aos outros, as sobrancelhas franzidas de ansiedade. Os quatro desapareceram de vista na floresta, antes que eu pudesse dar meia volta com o carro. Eu sabia que as visões na mente de Alice estariam passando de sombrias a luminosas, como uma luz antroscópica. Enquanto eu voltara para Fox, a mais de 140 km por hora, eu não sabia ao certo para onde estava indo. Dizer adeus ao meu pai ou aceitar o monstro dentro de mim? A estrada passou voando sobre meus pneus.